No monte do Senhor se proverá. Gênesis 22, versículo 14. A vida com Deus se dá por meio da consagração e da fé. Quem se entrega a Ele o faz pela fé para servi-lo com a vida, sendo que quanto mais a Deus se doa, mais dele se alcança. A. Alves da Silva. No monte do Senhor se proverá. Assim se define o lugar onde a providência de Deus operou de forma singular e decisiva. Foi algo tão impactante que mudou a história, não só de uma família, mas da humanidade. Portanto, gostaria de considerar algumas questões decisivas, são elas. Primeiro, neste texto bíblico nos deparamos com a expressão Jeová Jireh, Deus proverá. Para mim, particularmente, há dois tempos significativos para esta profissão de fé neste texto, sendo que o primeiro me soa como algo que se diz quando não se sabe exatamente o que dizer. Gênesis 22, versículos de 6 a 8. Na esperança de que aconteça algo sobrenatural do céu sobre determinada situação. E o segundo momento é a declaração da providência sobrenatural de Deus que se materializa no meio da necessidade e da escassez. Gênesis 22, 14, quando Deus apresenta o cordeiro que iria substituir Isaque, o filho de Abraão, que estava sobre o altar. Afinal, Deus proveu a ele. Abraão podia experimentar. Segundo, o altar sempre deve ser um lugar onde oferecemos o que nos é mais caro e não o que nos sobra ou o que é de menor valor, de menor importância. Está aqui um assunto muito espinhoso para muitos cristãos, os quais são capazes de fazer de tudo para mudar sua agenda a fim de se adaptar a algo desta vida, mas nunca mudam sua agenda para atender ao chamado de Deus, para fazer a sua vontade, cumprir o seu propósito, a fim de servi-lo, adorá-lo em tempo e fora de tempo. Deus é a nossa prioridade, uma pergunta que devemos fazer constantemente. Para responder, são duas coisas muito importantes. Analise a sua agenda e veja onde você gasta ou investe o seu dinheiro. São dois princípios bastante interessantes que, ao observá-los, você perceberá se Deus é ou não a prioridade na sua vida. E por último, em terceiro lugar, terceira consideração é esta: não há nada que possamos dar a Deus que Ele não nos dê ainda mais. A promessa de Deus para Abraão não era somente um filho, não se restringia a ele. Por mais importante e caro que ele fosse, Deus havia prometido a Abraão que lhe daria uma grande nação. Farei de ti uma grande nação. Ao pedir Deus o filho a Abraão, parecia limitar a promessa no seu sentido mais amplo. No entanto, é preciso entender e crer que quando Deus nos pede algo, não necessariamente é para nos limitar, pelo contrário, é para ampliar o que Ele já nos deu e ainda nos dará. Isso é uma questão de fé e gratidão, não uma forma de barganha. O lugar da experiência ganha um novo nome. Um homem de fé entregou seu filho, sua felicidade, Isaque significa riso, para ganhar uma nação por meio do filho da consagração. Deus pediu a ele o filho e lhe deu uma grande nação. Essa é a mensagem para a nossa devocional de hoje. Aqui falamos direto da Igreja Presbiteriana de Cambé e eu sou o pastor Alexandre. Deus abençoe de maneira especial e de maneira poderosa. Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus. Fique com Deus. No monte do Senhor se proverá.